própria força fizeste sair este povo do meio deles. Informaram isto também aos habitantes desta terra, porquanto estes já sabiam que tu, ó eterno Senhor, está conosco, e que és visto claramente quando tua nuvem paira sobre nós. E sabem que vais adiante de nós numa coluna de fogo, uma coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. E fazes parecer a este povo como um só. As nações que ouviram falar de ti, vão imaginar. Então Yahvé não conseguiu fazer o seu povo entrar na terra que lhe havia prometido com juramento, por isso preferiu destruí-lo no deserto. Ó Senhor, eu te suplico que não seja assim. Pelo contrário, demonstra teu poder e que realizes o que prometeste quando afirmastes. Amém? Só até aqui, sente glorificando ao Senhor. Irmãos, o Senhor vem falando desde o início. Aleluia. Meu coração estava voltado para vir pregar sobre Neemias, falar sobre Neemias, mas o Senhor me deu essa mensagem. Aleluia. E o Senhor confirmou por intermédio, louvado seja Deus dos louvores, confirmou por intermédio do que nosso irmão Henrique trouxe como saudação, confirmou o que Diácono William falou, Diaconisa Clarice e os demais irmãos. Deus ele falou todo momento, só basta a gente prestar atenção. E o Senhor quer falar um pouquinho mais para nós. Até quando vamos deixar de crer no Senhor? Até quando vamos duvidar do que Ele tem falado? Até quando? Até se acender a ira contra mim, contra ti? O Senhor, quando chama Abraão, o Senhor lhe faz uma promessa a Abraão, dizendo: Abraão, tu veste a areia do mar, assim será a sua posteridade. Tu pode contar as estrelas do céu? Não, assim será a tua descendência. Abraão, benditas são as famílias da terra por causa de ti. Preste atenção no que Deus está dizendo. Abraão foi escolhido para ser o pai da fé. De Abraão nós vemos que as gerações vêm sendo criadas, homens estruturados dentro da palavra, dentro dos ensinamentos, dentro do conhecimento, aonde não poderia vacilar os pés, irmão Henrique, nem para a direita nem para a esquerda, aonde o Senhor vem ensinando, dizendo para nós da palavra: eu tirei Abraão do meio da idolatria, do meio de um povo que vivia idólatra, um povo que se entregava a tudo que não prestava. Eu tirei de lá aquilo que diziam vai ser mais um, eu tirei de lá e eu coloquei para ser pai da fé. O Senhor faz uma promessa e diz assim: eu vou entregar uma terra a vocês, a terra que vocês pisam. Só que é necessário que o povo que vai assumir passe uma aprovação para testar o coração. Tem crente que quer as bênçãos, mas não quer a aprovação. Tem crente que quer as bênçãos, mas não quer a mão do Senhor, testando se o ouro é puro ou não. Tudo na terra que nós temos é necessário ser testado. Quando compramos um eletrodoméstico, a gente faz o que com ele? Vou testar para ver se presta, para ver se é bom. E a gente, quando compramos tudo ou criamos algo, a gente faz o quê? Testa. Por que não Deus testar a gente? O teste serve como provação. A Bíblia vai dizer para a gente no Novo Testamento, lá no livro de Timóteo: procura te apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. E para mim ser aprovado eu tenho que ser. Deu para entender porque a bênção ainda não chegou? Porque está sendo provado e ainda não é tempo de receber a bênção. Está sendo provado e ainda não chegou o tempo de receber o que Deus tem.
É por isso que Deus ele chama Abraão e ele vai dizer a Abraão que é necessário passar por um período de quase 430 anos de provação. Irmãos, aos nossos olhos parece até muito, parece até algo sobrenatural dizer não, mas vai ficar a minha geração 430 anos sofrendo. Mas eu entendo que tudo que Deus faz é bom e agradável, eu não devo questionar e obedecer. E a palavra vai dizer para a gente que no decorrer da caminhada, após entrarem no Egito, começar a ser estabelecido aquele povo, a Bíblia diz que quando o José morre, o faraó que assume a posição já não se preocupava com o povo e já não conhecia o Deus de José. E eles começam a fazer o que? Massacra esse povo. Bota peso neles. Escraviza eles. O inferno pode até pensar: quanto mais eu bater, mais rápido ele desiste. Mas eu aprendi com Deus: quanto mais eu apanho, mais eu cresço. Porque Deus, quando Ele vai chamar um profeta, Ele diz: cinge os lombos, ou seja, te prepare para a pancada, porque o negócio vai ser terrível. Mas não te preocupa, porque eu sou contigo. Quem se levantar contra você, está se levantando contra a minha pessoa. E é isso que a gente vive confiando. Ei, cararia, calahaça. A palavra do Senhor vai dizer que, passado uns 30 ou 400 anos, aproximadamente, a Bíblia diz que Deus ele faz o quê? Vamos tirar esse povo daqui. E Deus decide levantar um que vai libertar esse povo. Só que Deus não pega uma pessoa que tinha conhecimento. Deus não pega uma pessoa bonitinha, forte, firmada. Deus não pega aquele que já vinha ali de uma linhagem. Deus não pega aquele que já estava ali preparado para aquele momento. Não, Deus diz: eu vou preparar, mas é necessário o povo ainda padecer um pouquinho mais. Irmão, você já parou para pensar? Se Deus tivesse pegado e dado a terra prometida desde o começo, quando fez a promessa a Abraão, o que esse povo não tinha feito? Porque Deus, provando o coração, ainda se rebelia. Quem dirá se Deus tivesse dado tudo de mão beijada? E a Bíblia vai dizer para a gente que quando Deus decide levantar, Ele levanta Moisés, coloca Moisés como linha de frente para tirar o povo. Moisés passa por um tratamento, aprendizado dentro do palácio. É onde faz jus da palavra que Deus nos coloca dentro do terreiro do inimigo, dentro do lugar onde o inimigo está. E ali a gente, irmãos, vai mostrar para ele que quem ainda faz a obra é Deus. Porque quando Deus me envia de um lugar aonde eu sei que eu posso morrer a qualquer momento, mas sabendo que a mão do Senhor está comigo, eu estou mostrando para o inferno: você pode até querer tocar, até querer destruir, mas só toca quando Ele deixa, quando Ele manda. Só toca na minha vida quando Ele permite. Esse povo é tirado do Egito, e esse povo viu Deus tratar o Egito com as pragas. Esse povo viu Deus engolir o Egito no mar. A primeira oportunidade que sai do Egito, sai glorificando e exaltando, porque Deus deu um despojo a eles. Deus me deu dinheiro, Deus me deu roupa, Deus me deu casa, Deus me deu condição, Deus me deu o que eu queria. Aí Deus diz: agora eu vou fazer diferente. O coração ainda está ligado nas coisas desta terra, e eu vou mostrar para vocês que não é do jeito que tu queres. Aí Deus diz: Moisés, sobe o monte que eu vou te dar as tábuas. Moisés, sobe o monte que eu vou te dar as leis. Moisés sobe, o povo corrompe o coração e começa a dizer: Moisés morreu, vamos fazer algo que a gente consiga adorar, porque é só Moisés que fala com ele, é só Moisés que conhece a ele, é só Moisés que tem intimidade com ele. Aí Arão, fraco, sendo um homem de posição mais fraco, olha para aquele povo e diz: o que vocês querem que eu faça? Aí eles dizem: vamos fazer um Deus que a gente apalpe, que a gente olhe, que a gente adore ele, que a gente se prostre. Aí Arão diz: traga todo o ouro que você tiver,
Bíblia diz que faz um bezerro e começa a orar. Deus lá de cima dá a Moisés: desce, porque senão eu vou consumir esse povo. Moisés, desce, porque senão eu mato essa raça. E por mais uma vez, irmãos, nós vemos que às vezes, irmãos, nós pensamos que vamos fazer igual Pedro, vamos na espada. Vamos não, porque a espada ela vai trazer mais guerra, mas o amor ela vai trazer justiça, e ela vai trazer ali sobre aquele povo a paz que precisa. Aleluia. A Bíblia vai dizer para a gente que quando Moisés desce do monte, ele pega o povo com o quê? Com bezerro, adorando um Deus feito pelas mãos, onde Arão tinha fabricado juntamente com alguns que estavam artesãos da época. Aí a Bíblia vai dizer para a gente que Moisés corrige eles, e aí Moisés corrige e sobe de novo, derruba o bezerro, sobe de novo, vou buscar novas tábuas. Aí Moisés fica mais 40 dias lá em cima. Quando desce, a Bíblia diz que o povo estava no pé da onde? No monte, reclamando, procurando. Cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê Moisés que não fala? A Bíblia diz que quando ele desce, o povo nem consegue olhar para a tua face, de tanta glória que tinha da parte do Senhor. E aí, irmão Rafael, o que o povo faz? Nós queremos ouvir Deus falar. Deus diz: Moisés, se preocupa não, manda o povo a chegar ao pé da montanha, manda o povo chegar ao pé do monte. Se preocupa não, eles vão ouvir somente aquilo que eles precisam ouvir, porque eles não têm o coração para entender o que eu tenho para eles. Então vão ouvir os trovões, vão ouvir ali os raios, os rajados, o barulho, mas não vão ouvir a minha voz. Agora tu vai ouvir, porque se inclinou com sinceridade. Sabe o que Deus está falando? Tem gente que vai estar do teu lado, vai ouvir Deus falar pela boca de alguém, vai ouvir Deus, mas não vai entender o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, porque é necessário você entender que quando Deus chama, é você que Ele está levantando para receber o melhor dele. E mais interessante, que o povo continua reclamando. Moisés, cadê a comida? Lá no Egito tinha comida à vontade. Eu era escravo, vivia com o nariz cheio de cocaína, vivia fumando maconha, vivia bebendo claro de noite, vivia na prostituição, mas ainda tinha comida boa. Ei, eu não dormia as madrugadas com o inferno me perturbando, mas ainda tinha comida para me comer. Eu tinha roupa para vestir, eu tinha sapato, eu tinha ali, mesmo o faraó levantando pela madrugada dizendo: vai trabalhar, e alguém com chicote me chicoteando, não tem problema. Aí começa o questionamento, a reclamação, e Deus diz: Moisés, eu vou falar com você, povo, mais uma vez. Irmãos, Deus tem empregado a nossa geração de uma maneira terrível, e a nossa geração não dá ouvido. Eu prefiro questionar em vez de obedecer. Aí entra na questão: é melhor obedecer ou sacrificar? Mas eu sacrifico a minha vida ao inferno para não obedecer o que Deus tem para mim. Porque dói quando eu estou fora do projeto, dói quando a minha alma está fora do que Deus tem, quando eu saio daquilo que Deus tem para a minha vida. Dói quando eu não entendo, e quando eu prefiro questionar e reclamar do que viver o que Deus tem para nossas vidas. A Bíblia diz que por várias vezes, outras mais, o povo levanta dizendo: Moisés, é isso, Moisés, aquilo outro. Se levanta, a Bíblia diz que até Miriam se levanta contra Moisés, questionando, reclamando, e Deus desce. Diz que Arão se levanta contra, e Deus desce e diz: ei, vocês não sabem onde vocês estão tocando, não mexa com aquele que tem intimidade, porque vocês também são profetas, mas eu e ele temos uma intimidade diferente. Miriam ouvia a voz de Deus, Miriam era profetisa do Senhor, Arão era sacerdote, linhagem sacerdotal, a linhagem do sacerdote saiu de Arão. Aí a gente olha que ele se rebelia por um pequeno momento, só porque Moisés é o mais novo entre nós, Moisés era o que
Alguns vão dizer que ele era gago, outros vão dizer que ele era ignorante, outros vão falar que ele não sabia se expressar e ele tinha vergonha. Mas aí eu não quero nem entender porque que era que Deus chama ele e coloca alguém para traduzir o que ele está falando. O interessante é que Deus pega aquele que o povo diz que não é nada e coloca para ser ali um dos maiores governadores e libertadores de Israel. E é o que você tem que entender. Não queiram entender o porquê que estão fazendo ou falando, deixando de falar. Começa a entender que Deus te chamou, te levantou, te colocou de pé e colocou como coluna. E a Bíblia vai dizer para a gente que Moisés, ele começa a entender que aquele povo era um povo de coração duro, de dura serviço. Aleluia. Um povo rebelde e desobediente que não queria ali obedecer aonde entra, como o nosso irmão Henrique falou. Em Jeremias 18 a gente vê que não parou lá no Êxodo, vai indo praticamente até Apocalipse. E a gente vê até o dia de hoje. Deus te dá hoje, se Ele tirar amanhã você já se rebelia. Aí eu entro naquele louvor, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. É fácil, irmão, adorar o Senhor quando está tudo bem. É fácil adorar o Senhor quando não tem problema, quando não tem dificuldade. Aleluia. Quando eu espero e todo mês o dinheiro está caindo na conta para me pagar as contas, pagar minhas dívidas, para me poder honrar os compromissos mês a mês. É fácil eu olhar na conta e falar assim, eu vou passear hoje, eu vou viajar. Você tem dinheiro para viajar, tem carro para viajar, você pode ir para onde você quer. Agora quando está tudo estreito, que Deus começa a fechar as portas, aí o negócio fica diferente. E é por isso que esse povo vive debaixo de tribulação, porque não sabe obedecer o que Deus coloca. Nós vemos que o bezerro foi levantado para aqueles que se diziam ser servos do Deus Altíssimo. E para quem gosta de estudar, vai entender que o ouro daquele bezerro foi derretido e foi introduzido na Arca da Aliança. Eu creio que não são os mesmos artesãos que fez a arca que fez o bezerro, porque a Bíblia vai dizer que Deus levantou alguns e deu talentos a ele de uma maneira que não houve e nem teve mais ninguém com um talento desse para poder se fazer. Só que aí, irmãos, eu sinto a presença, eu vejo uma nuvem que me acompanha durante o dia para cobrir o sol quente. Mas eu tenho que questionar Deus porque está faltando a comida em casa. Eu vejo a provisão do Senhor todo dia, mas eu tenho que reclamar porque está faltando algo na minha vida. Aí eu vejo pela madrugada o frio terrível que vai entrar pelo deserto e a gente olha, a coluna de fogo está lá para poder manter o povo aquecido. Mas eu tenho que questionar porque está faltando a comida dentro de casa. Pastor, mas eu preciso. Mas se Deus chamou, Ele vai sustentar. E se é necessário passar a aprovação, é necessário passar. Então é que quando Deus chama eles e diz, eu estou mandando a comida, porque senão eu vou ser obrigado a decipar esse povo. Deus Ele manda, e Ele Deus dá uma ordenança. Pega o necessário de água, o necessário do dia. Deus diz, hoje eu cuido, amanhã eu cuido de novo. Não pega, não põe na tenda, não guarda, porque se colocar vai embora, vai apodrecer. Aleluia. Era Deus dizendo, o meu cuidado é diário com vocês. Não vou te dar o que é esquentado. É onde eu aprendo, irmãos. Por que para Deus a gente quer dar o resto? Se Ele me dá o melhor, prepara o melhor, Ele oferece para mim um pão quente todo dia. Aí não contente com o pão, vem a codorna, vem a carne, para mim se sustentar. Ali não contente, não tem água agora, a água está pouca, está escassa. Aí Deus diz, Moisés, fala na rocha, fala que eu vou dar água para esse povo. A Bíblia diz que Deus vai jorrar água. Deus diz a Moisés, fala, Moisés, por causa do povo ira. Quantas das vezes a gente se ira por causa de alguém?
Irmãos, essa semana passada se levantou um inquilino do inferno e me tirou do sério no trabalho, de uma maneira que ele me perturbou, de uma maneira que eu falei: Senhor, o Senhor disse para mim: tu onde pregou que tem que ter domínio próprio, onde tu pregou que tem que dar-se a diferença. Você está no meio de pessoas que são cristãos, mas são ímpios também. Aleluia. Se levantou para falar algo dele e ele entendeu que foi eu falando que foi a gente, e ele veio querer tirar satisfação. E aí eu falei para ele, filho, vamos fazer o seguinte, vamos conversar no particular, porque no meio dos outros é coisa feia, né, velho? Nós somos homens. Falei para ele: não, que eu não tenho conversa, que não sei o quê. Eu disse para ele assim, tudo que estava para mim poder perder a paciência e mandar para casa do chapéu, como se diz aí, né? Xingar, esculachar. Como eu vejo alguns crentes falar, irmão, tem crente daqui que tem a boca mais suja do que um escopo que a gente vê aí, que sai da rua, irmão, tu está xingando os outros de palavrão. É sério, tem gente que vem, muitas vezes vem aqui louvar, vem pregar, quando pensa que não está aí no meio da rua falando, é que nem eu já falei, a gente tem uma nuvem de testemunha ao nosso redor, isso é a Bíblia. É a mesma coisa quando eu pego para lavar roupa suja no meio da rua. Eu tenho que conversar com a mulher onde? É em casa. Problema de nenhum é em casa. Aí eu vou pro meio da rua, bater boca com os outros, eu vou pro meio da rua questionar os outros. Quem vai dar um testemunho? Aleluia. Somos nós. Já pensou se os crentes pudessem resolver tudo na pancada? Mano. Não tinha crente sincero na terra. Mas ainda tem aqueles que tem que engolir, mesmo querendo falar, para dar um bom testemunho. Aleluia. Eu disse: meu Deus, aí desse jeito, tá vendo? Eu não vou questionar. Tu disse que é para mim dar bom testemunho. Eu não vou falar nada, mas o Senhor está no controle. No outro dia tiraram e botaram para outro canto. Chegou, botou para outra obra. E aí Deus lhe responde. Eu não falei nada com ninguém, eu questionei falei com Deus. É por isso que eu aprendo que os meus problemas eu levo para onde? E adiantar eu pegar o telefone, chamar meu mundo. É que nem um rapaz, um crente que falou para mim: ô varão, ele mexeu, falou contigo, varão. Ele nem sabe se tem conhecimento lá embaixo, né? Para não se dizer, né, irmãos? Tem conhecimento, mas eu falei: irmão, meu maior conhecimento é Cristo. Aleluia. Meu maior conhecimento é Jesus. Aleluia. O homem pode enterrar, o homem pode matar, o homem pode tirar, mas ele só fere a carne, só mata a carne, só destrói a carne. Se ainda Deus permitir, o resto, irmão, é dele. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu prego aqui hoje, eu não prego aqui, prego aqui. Porque se mexer comigo eu tenho conhecimento. Pedro quis fazer isso, Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada. Aleluia. Porque aquele que ferir pela espada, por ela será ferido. Aleluia. Entenda. E aí, irmãos, a gente vem no bom testemunho. Aleluia. 2 cultos seguidos pregando sobre bom testemunho. Aí eu vou dar mau testemunho. Era Deus esperando eu vir subir no altar, vou pregar de novo e ele dizer: toma vergonha na tua cara, porque eu estava pregando o que não estava vivendo. Ou o inferno se levantar, apontar o dedo e dizer: tu é falso, mentiroso, como eu já vi o diabo fazer com o crente. Desce daí, mentiroso! E aí, coisa linda, né, irmãos? É por isso que Moisés foi provado, foi testado. Porque a gente entende que quando o crente ele é provado é porque Deus tem algo maior para ele. E aí você é provado de toda maneira. Porque a Bíblia diz que Jeremias, quando o povo se rebeliava, ele ia para os pés do Senhor chorar. E Deus respondia a Jeremias. A Bíblia diz que Ezequiel ia falar com Deus, não batia de frente com ninguém. E Deus respondia a Ezequiel. A Bíblia diz que Isaías ia para os pés do Pai, quando o povo não aceitava a pregação. A gente vê, irmãos, que Samuel vai para os pés do Senhor quando rejeita. Deus ainda conforta Samuel, dizendo: não é você que eles abandonaram, eles estão rejeitando a mim, não é você. Então não te preocupa, que eu vou lidar com esse povo. Aleluia.
É tempo da gente parar de reclamar e é tempo da gente apresentar Ele. É tempo da gente parar de questionar. Irmãos, hoje é um culto de quinta-feira. Eu poderia estar dizendo, Senhor, cadê o povo da igreja? Para que eu vou reclamar? Não vou reclamar, eu vou orar, vou entregar na mão do Senhor. Quinta-feira que vem a igreja está cheia, porque a gente tem que ser dessa maneira. E a gente tem que entender que se Deus trazer, é Deus, se não você, é Deus do mesmo jeito. Aleluia. Às vezes a gente quer questionar, comigo não deu certo. O que aconteceu isso? O que aconteceu aquilo? E Deus está dizendo, você nem sabe que eu estou cuidando, estou dando livramento, estou te colocando num lugar aonde vai ficar escondido na mão do inferno. Aleluia. Ele nasce. O povo começa a questionar e Deus, a Bíblia fala que Deus manda que Moisés mande enviar os espias. Moisés vai, envia os espias. São 12 homens enviados. Para a gente encerrar aqui isso. São 12 homens enviados para poder olhar a terra de Canaã. Quantos voltam com uma boa notícia? Aleluia. Só 2. Glória a Deus. E 10 voltam reclamando, dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, nós vamos morrer, os homens são grandes, nós parece ali perto dele, parece um bando de gafanhoto. Aí a gente olha aquele que tem Deus, Caleb vai dizer, fecha a boca, porque se nós pegar eles, a gente vai mastigar como se fosse um pedaço de pão, porque o nosso Deus é capaz de nos dar eles nas mãos. Aleluia. Mas a Bíblia está dizendo que são descendentes de gigantes. Vieram uma linhagem de gigantes, homens formados em guerra. Ele que nasce. Só que eu conheço aquele que vence guerra sem poder fazer nada. Aleluia. Ele conhece um Deus que vence uma guerra, não precisa me levantar para guerrear contra ninguém. Ele viu o teu anjo, o anjo sai dissipando tudo que precisa ser dissipado. As potestades, as enfermidades, os demônios, a provação, tudo que tiver sobre a tua vida. A Bíblia diz que o que Deus ele consegue tirar por intermédio somente de uma palavra. Aleluia. Irmãos, lá no Gênesis a gente vê que Deus criou tudo com o poder da sua. Deus olha e diz, nasce os pássaros, nasceu, nasce as aves, nasceu, nasce as árvores, nasce as plantas, nasce isso, nasce aquilo, e continua nascendo. O único que é formado até os anjos foi feito pela voz dele. Agora o homem não, foi feito do pó da terra. As mãos do oleiro estavam trabalhando. Aleluia. Você acha que Deus vai deixar a obra da mão dele perecer? Alegrar a lavassúria. É tempo da gente entender que o Pai está cuidando. O Pai está cuidando, o Pai está zelando. No meio desse decorrer de caminhada, irmãos, esses 10 anos, vai fazer 11 agora. É o período que eu vi Deus trabalhar na minha vida no silêncio. Eu não entendi. Hoje eu entendo. Eu procurava a voz de Deus e ele não falava comigo, missionária, mas ele estava trabalhando no silêncio. Eu vi Deus falando com todo mundo e eu ali esperando Deus e Deus disse, é no silêncio que eu estou trabalhando. Eu vi Deus fazer coisa no meio desse decorrer, eu vi Deus fazer milagres, Deus cumprir profecias que aos olhos humanos a gente olhar para mim e dizer, é impossível. Deus dizer, para mim nada é impossível. Porque uma vez uma palavra lançada na minha e na tua boca, ali o Senhor ele tem que assinar embaixo. Porque não é sobre mim, ainda é sobre Ele. E a Bíblia diz que o povo fica tão irado com Moisés e com Josué, com Caleb. Eles dizem, ei, basta. Nosso Deus é capaz de nos dar eles em vitória. A terra é boa. Já vimos. Mas eu prefiro endurecer o coração do que continuar abençoando a obra do Senhor.
Eu endureço o coração e prefiro não confiar no que Deus está falando. Mas eu prefiro endurecer o coração e não acreditar nas promessas. Eu prefiro endurecer o coração e não ir adiante. Porque é mais fácil eu sentar e me lamentar. Mas assim como a gente viu alguns homens, como a gente vê a história de Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, como foi falado, os 10 leprosos demais tiveram atitude. A Bíblia diz que no meio de uma multidão que estava beirando um tanque, só um homem saiu curado, porque teve atitude. E o interessante, irmãos, que o povo se levanta tudinho em frente à congregação e diz: vamos apedrejar eles. Vai dar Moisés e o resto, taca a pedra para cima, apedreja eles, porque se apedrejasse Moisés, se levantaria qualquer outro fazendo um bezerro novamente, ou qualquer Deus estranho, e ali se continuava. Só que a Bíblia diz que quando começam a se levantar, Deus se manifesta dentro. Aí o povo que estava em casa calado começa a se ajuntar juntamente daqueles. E aí, irmãos, Aleluia. aonde entra aquela questão: não preciso me justificar, ele me justifica. Deus diz assim: Moisés, até quando esse povo vai se levantar contra? Até quando esse povo vai continuar batendo de frente? Até quando esse povo vai parar de obedecer o que eu coloquei? Vai continuar na rebeldia. Aleluia. Vamos parar por aqui, Moisés. Eu mato tudo e acabou. A sabedoria de um bom líder. Poderia ter dito: mata-se, acaba, porque eles estão querendo me matar. É por isso que eu entendo, irmãos, que existem os pastores e existem aqueles que fingem ser pastores. Moisés olha e diz: Senhor, o Egito viu o que tu fizeste, os povos ouviram o que tu fizeste. Aleluia. Se tu matar o povo, eles vão se levantar e dizer: o Deus que levantou o povo não pôde controlar eles. Ou seja, o Deus é fraco. Para que adorar? E Moisés começa a interrogar ali, indagando o Senhor, dizendo: Deus, o Senhor é um homem grandioso, um Deus grandioso. O Senhor tem o poder em tudo nas mãos. O Senhor pode converter o coração deles. Mata não, conserta, entrega a terra nas mãos e mostra para essa terra e essa geração que ainda existe Deus. Aleluia. As palavras de Moisés comovem o coração de Deus. Deus diz: vai ter punição, mas eu trarei um perdão sobre eles. Eu visito até a 4ª geração deles com maldições, mas segundo a súplica que virá deles, eu trarei as bênçãos sobre eles. Porque quando se arrepende de verdade, existe perdão. Deus vai dizendo: hoje é uma noite de oportunidade da gente se arrepender dos nossos maus caminhos. Irmãos, é fácil quando você vê alguém se levantar contra você e dizer: Deus, vai de encontro, toca na família, toca em fulano. Irmãos, uma vez eu fiz isso, eu falei: Senhor, eu estou com o meu coração irado, a justiça do Senhor vai vir. Deus disse para mim: do mesmo jeito que eu vou medir ele, eu vou medir você. Se a justiça descer na casa dele, vai descer na tua. Porque se você se julga justo, tem que esperar a minha justiça entrar na tua casa. Quem aqui é digno de receber, de se dizer que é justo? E como eu quero cobrar justiça de Deus em cima de alguém? A primeira justiça para me cobrar tem que ser na minha casa, na minha vida, para depois eu querer cobrar de alguém. Sabe o que Deus está dizendo? Muda o conceito do coração. Começa a pedir para Deus tratar. Tem gente que diz para mim: mas fulano não vai vir na igreja, fulano está querendo parar, larga de lado, joga de lado. Deus diz: quando for a tua vez que tu cair, alguém vai se levantar, vai dizer: deixa de lado, larga lá. Mas não, irmão, vamos ser igual a Moisés. Começa a olhar e dizer: Senhor, abençoa, traga, porque tu é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus eterno, um Deus vivo, um Deus que pode, um Deus que faz, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que restaura.
pode fazer tudo o que quiseres. Aleluia. Questionar é fácil, reclamar é fácil. Eu quero ver tu ficar na pele do outro. É fácil quando a gente vê que alguém entra e suja. Você acabou de limpar o chão. Alguém passa com o pé sujo e entra e suja aqui dentro. A pessoa passa por você, não dá paz, está desviado. Mas ninguém sabe o que está passando. Ninguém entende o que está dentro da pessoa. Ninguém sabe os demônios que enfrentou para estar aqui hoje. Ninguém sabe a luta que foi para poder permanecer mais um dia de pé. Em vez de questionar, vamos orar para que Deus venha trazer. Venha dar força. E quando vir, a gente faz assim, ó. Assim como Jesus fez com Pedro, te toma pela mão direita. Tu não afunda no meio dessa tempestade, a gente tem que trazer. Chegou, abraça, não deu a paz, irmãos, fique em paz até o final do culto, te dá a paz, e se não der, a paz volta para você de novo. A Bíblia diz assim. Mas não, eu quero caçar um motivo para arrumar confusão, para mim poder apedrejar ele e a liderança, porque a liderança vê as coisas e fica quieta. Muitas vezes a gente ouve isso. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa, só vai entender o que o outro passa quando tu passar. Amém? Se coloquemos sobre os pés nessa noite. Israel teve oportunidade. A igreja de hoje tem oportunidade. Aleluia. Aí cabe a mim e a você viver a promessa ou viver a maldição. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã nós teremos oração.